O milionário revela um segredo impactante ao encontrar sua mendiga negra desmaiada no hospital. A noite caía sobre a cidade. Os pesados pingos de chuva tamborilavam nas calçadas, criando um ritmo frenético. Lucas, um milionário de sucesso, estava saindo de uma gala beneficente. Seu sorriso confiante e olhar decidido escondiam uma vida de privilégios e uma fama que parecia inabalável. Mas tudo mudou quando seu celular tocou. Era o hospital local. Uma mulher desconhecida, encontrada desmaiada nas ruas próximas à sua mansão, havia sido trazida para atendimento. Algo naquela mensagem o inquietou. Ao chegar, o cheiro de desinfetante se misturava com a eletricidade da tensão no ar. O médico, sem cerimônias, informou que a mulher era Clara, uma mendiga que frequentemente vagava pelas ruas de sua cidade. Lucas franziu a testa, tentando se lembrar dela. Clara! O nome soava familiar, mas a imagem de seu rosto fugia. Ele a viu algumas vezes, mas sempre apressado, sempre alheio. Quando entrou no quarto, Clara estava deitada, seu cabelo desgrenhado e pele marcada pelo tempo e pelas dificuldades. A luz do hospital iluminava seu rosto de maneira estranha, quase etérea. Ela começou a murmurar palavras desconexas que se entrelaçavam com suspiros doloridos. Perdi tudo! O que eu era, suprimia Lucas. Cada fragmento de seu passado parecia um corte profundo em sua alma. Ele nunca imaginou que uma simples desconhecida pudesse carregar tanta dor. A cada visita, Lucas sentia que algo crescia dentro dele. Clara começou a contar sua história. Revelações de abusos, traições e uma infância marcada pela solidão. Mas, de repente, ela pronunciou um nome que congelou Lucas. O nome de um magnata rival, o mesmo que sempre esteve a um passo de destruir sua fortuna, sua família. Os olhos de Lucas se arregalaram. Uma conexão inesperada. Clara parecia estar entrelaçada em tudo isso. Mas o que mais o intrigava era a intensidade das emoções que despertava nela. A cada história sussurrada, ele se via mais envolvido, entre os sentimentos de compaixão e o medo de perder seu status. Lucas lutava. A paixão que sentia por ela era avassaladora e, ao mesmo tempo, aterrorizante. Como poderia estar se apaixonando por uma mulher que, aos olhos do mundo, era invisível? Enquanto isso, segredos obscuros da família de Lucas começavam a vir à tona. A cada dia, novas peças do quebra-cabeça apareciam. E ele se perguntava se estava prestes a perder tudo. O que quer que Clara soubesse poderia não apenas colocá-los em perigo, mas talvez também expor a verdadeira história de sua própria família. As mensagens ocultas que trocava com Clara eram como chamas em um campo seco, prontas para criar uma explosão. Uma nova ameaça foi se cercando dele. Alguém estava observando. Lucas se viu mergulhado em um dilema: seguir o seu coração ou proteger seu legado. Clara também parecia mudar. Havia um brilho em seus olhos que desafiava a escuridão que sempre esteve presente em sua vida. Mas ele poderia realmente confiar nela? Ou seus segredos eram uma armadilha? As perguntas pairavam no ar como nuvens pesadas. E Lucas se sentia à deriva. O que aconteceria quando a verdade finalmente se revelasse? Estava preparado para enfrentar as consequências? Ou perderia tudo, incluindo o amor que nascera nas sombras? Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal.
Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah! E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Lucas se perdia em seus próprios pensamentos, a tensão no ar era palpável. Havia algo em Clara que o atraía, mas também o deixava em alerta. Ele se questionava. O tempo todo! Poderia confiar nela? Queria acreditar que, por trás da dor em seu olhar, havia uma verdade que poderia salvá-lo. Mas então, o inesperado aconteceu. No meio de uma de suas conversas, Clara se atirou de repente, seus olhos arregalados, como se tivesse visto um fantasma. Ela parou de falar, como se todas as palavras tivessem desaparecido. As batidas do coração de Lucas ecoavam no silêncio. Clara, o que foi? Ele perguntou, preocupado. Mesmo o médico que estava presente interrompeu suas anotações, chocado. Eu me lembrei de algo. Clara estava visivelmente agitada. Uma noite eu vi algo. Algo que não devia. Eu vi você. Sua voz tremia. Lucas sentiu como se uma lâmina tivesse entrado em seu peito. Viu-me? Onde? Naquela gala. Há meses, quando você se apresentou com aqueles altos executivos. Você estava falando. Eles estavam tramando algo, um golpe contra você. Clara disse, suas mãos tremendo. Aquelas palavras como um trovão na mente de Lucas. O que ela queria dizer? Ele havia sido alvo de inúmeras intrigas e conspirações ao longo de sua carreira. Mas aquela revelação era diferente. Parecia muito pessoal. E mais, como ela poderia saber isso? Ele a olhou fundo nos olhos, buscando respostas. Mas Clara estava em um estado de frenesi, perdida em sua própria mente. Eles eram... Ela gaguejou, tentando juntar as peças, quando, de repente, as luzes do hospital piscaram. A energia falhou. Um blackout. O desespero cobriu o ambiente. Lucas sentiu um nó na barriga. O que estava acontecendo? Clara! Ele gritou, mas o pânico tomou conta e ele viu a sombra de alguém entrando. No quarto, a figura se movia rapidamente como um espectro. Um homem encapuzado surgiu, seus passos silenciosos cortando o ar. Lucas sentiu o coração disparar. Antes que pudesse reagir, o homem avançou e, com uma agilidade surpreendente, pegou o papel do bolso e o lançou sobre Clara. Você não deveria ter falado, disse ele, sua voz profunda e ameaçadora, antes de desaparecer na escuridão. Lucas estava em choque. Clara estava pálida, olhando para o papel com os olhos arregalados. O que era isso? O que você sabe, Clara? A urgência de suas perguntas ecoava na escuridão. Ela pegou o papel e começou a ler, lentamente. Sua voz tremia. Você precisa conhecer a verdade sobre sua família, as mentiras que protegeram seus negócios. Então, Clara olhou para Lucas. Suas palavras pararam. E a revelação que poderia mudá-los para sempre pairou entre eles. A conexão que eles tinham os unia, mas agora estava se fragmentando com um abismo de segredos e verdades mortais. Ele queria gritar, queria fazer perguntas, mas o medo o paralisava. E de repente o que parecia um amor nascido da dor transformou-se em uma tempestade de incertezas. Ele nunca imaginou que sua vida poderia se entrelaçar com a de Clara de tal forma. Clara, o que você quer dizer? O que você sabe sobre a minha família? Mas já era tarde demais. Clara já estava perdida em sua própria realidade, suas palavras ruídas por um misto de confusão e medo.
O que estava acontecendo? Dinâmicas irregulares se formavam entre eles. E, acima de tudo, uma pergunta inquietante começou a se formar na mente de Lucas. Ele poderia confiar no amor que sentia quando tudo ao seu redor estava desmoronando. No silêncio profundo do hospital, uma energia pesada pairava enquanto os dois encaravam a verdade que se desenrolava à frente deles, prontos para enfrentar os segredos que mudariam tudo. E um mistério ainda maior se desenhava. Quem estava por trás daquela ameaça? O que mais Lucas não sabia sobre sua própria família? Enquanto o silêncio pairava no quarto, Clara inspirou profundamente, seus olhos fixos no papel como se ele fosse uma serpente prestes a atacá-la. Lucas sentia a urgência pulsar em seu peito, um misto de carinho e medo. Clara, o que está acontecendo? O que você sabe sobre mim? Sua voz era um sussurro aflito. Emma olhava para o papel, tremendo, e então o encarou com uma expressão pavor. Eu não posso dizer tudo agora. A tensão entre eles era eletrizante, e qualquer movimento parecia fora do lugar. Nesse momento, o hospital mudava. Os corredores, que antes ecoavam com passos e murmúrios, agora pareciam suspensos em um estado de terror. O blackout havia despojado o lugar de sua luz e conforto, mergulhando tudo na mais profunda escuridão. Lucas ouviu um barulho distante. Um grito cortou o silêncio. Era um aviso. Um sinal de que algo estava se desenrolando além do que seus olhos podiam ver. Não posso, repetiu Clara, sua voz hesitante. E essa repetição, quase um mantra, só aumentava a pressão em Lucas. Clara, você precisa confiar em mim. Ele avançou, a mão estendida, mas estava claro que algo a estava consumindo. Então, ela fechou os olhos. Como se estivesse lutando contra uma maré interna. Eu vi algo. Clara começou, e suas palavras saíram em um torrente. A noite do incêndio, eu estava lá. Eu vi seu pai. Ele estava com um magnata rival. Eles tramavam algo, uma traição. As palavras dela cortaram Lucas como uma faca. Seu coração acelerou. Ele sabia que havia sombreamentos em sua história familiar, mas nada que o preparasse para essa revelação. Mas então, antes que pudesse processar isso, o ambiente tornou-se ainda mais caótico. O alarme de emergência soou, a sirene ecoando pelo espaço. Clara, em estado visivelmente alterado, olhou por cima do ombro, como se estivesse sendo perseguida. Eles virão atrás de mim, Lucas. É hora de você saber a verdade. O pânico cresceu. Lucas podia sentir a adrenalina permeando suas veias. O que isso significava? Clara, o que você viu? O que mais você sabe? O som dos passos apressados se aproximava e Lucas refletiu que poderiam estar em perigo. Ele olhou para Clara e a conexão entre eles nunca fora tão intensa. Ela parecia estar se perdendo entre o medo e a urgência. Você não entende. Eles estão tentando silenciar quem sabe demais. Então, mais uma vez, a sombra do homem encapuzado apareceu. Mas dessa vez não estava sozinha. Outros, com rostos ocultos, também aproximavam-se, como vultos ameaçadores prontos para engolir a luz. A sensação de claustrofobia apertou ao redor de Lucas. Ele sabia que precisava proteger Clara. Mas como? E foi nesse instante que tudo desmoronou.
Clara, em um súbito impulso de desespero, agarrou a mão de Lucas, seu olhar intenso e determinado. Você precisa entender. Eu sou filha do magnata rival. Eu sou sua irmã. A confissão caiu como um raio. Lucas sentiu o chão se abrir sob seus pés. Como era possível? Não, isso não pode ser verdade. Sua mente girou. Todo o amor que ele sentia, a conexão que parecia tão forte, agora se transformava em um pesadelo insuportável. A verdade que agora se desdobrava era uma espuma de segredos e mentiras. O fio que ligava seus destinos se despedaçava na escuridão. Enquanto os passos se aproximavam, ele mal conseguia respirar. Ele estava prestes a perder tudo. E junto com isso, a única chance de felicidade que encontrar havia tido em anos. E enquanto a tensão crescia, a porta do quarto se abriu abruptamente. Uma figura conhecida surgiu, mas sua presença não trazia conforto. Era alguém da família dele. Alguém que tinha tentado proteger Lucas de tudo isso. Agora a pergunta pairava no ar. Seriam eles realmente os inimigos? Ou a resposta para um mistério que se estendia por gerações? O que mais ele não sabia? Lucas sentiu a cabeça rodar. Dela? Do passado? A verdade estava ao seu alcance, mas a vida que conhecia estava prestes a desmoronar. Se ele não conseguisse entender o lago turvo em que mergulhara, tudo poderia ruir ao seu redor. E a única coisa que tinha de salvá-lo agora era a mente confusa daquela mulher que afirmava ser sua irmã. Lucas estava paralisado. A revelação de Clara ecoou em sua mente, cada palavra atingindo-o como um golpe no estômago. Irmã? Como isso era possível? Sentia sua visão embaçar, o ambiente ao seu. Quedou girar, enquanto o peso da verdade se acumulava em seu peito. A figura na porta, que agora entendia ser um membro de sua família, se aproximava cautelosamente, misturando-se com a urgência da situação. Lucas, precisamos sair daqui. A voz do homem ecoou. Era Rafael, seu primo, sempre tão protetor. Mas Lucas não conseguia desviar a atenção de Clara e do papel que ela segurava em suas mãos tremendo. Esta é a última coisa que você precisa saber. Clara sussurrou, quase implorando, enquanto a tensão crescia. Antes que pudesse questioná-la novamente, o alarme parecia aumentar, ecoando nos corredores do hospital. As luzes ainda estavam apagadas e uma sombra de pânico dominava o ambiente. Rafael puxou Lucas com firmeza. Vamos, eles estão vindo! Não, eu preciso saber o que ela está dizendo. Lucas gritou, soltando-se do braço de Rafael. Clara! Fale! O que mais você sabe sobre o meu pai e aquele magnata? Os olhos de Clara brilharam com uma intensidade que Lucas nunca tinha visto antes. O incêndio! Ele não aconteceu por acaso. Seu pai estava envolvido em algo muito maior. Eles queriam que você fosse o próximo culpado, Lucas. O legado da família está em jogo. E por que você sabe disso? Que ligação você tem com eles, Clara? A expressão dela se tornou sombria. Porque eu sou a chave. Eles não vão parar por nada até silenciarem todos que sabem. E eu sei mais do que apenas a verdade. Seu olhar perturba Lucas, um pavor entranhado em cada palavra. Nesse instante, o som de passos apressados cortou o silêncio. Vários homens encapuzados surgiram aos fundos do corredor, a luz das lanternas piscando em seus rostos sombrios. Havia um clima de caça, cada um deles com um olhar fixo, determinado. Rafael gritou: seguidores da família! Clara, é hora de ir! Espere! Eu não posso deixá-la! Lucas sentiu a adrenalina invadir suas veias enquanto analisava a situação. Clara estava tão próxima dele,
Mas agora, com a revelação de que eram irmãos, um turbilhão de emoções o consumia. Você precisa saber, eles têm planos para você. Planos? Sobre o quê? Lucas perguntou, seu coração martelando no peito. Então, em um movimento desesperado, Clara fez algo inesperado. Ela se virou para Rafael e, com um olhar intenso, disse: ele precisa saber a verdade sobre a mãe dele. Não posso mais esconder. Ele não é filho do seu pai. As palavras dela cortaram o ar como uma faca. Lucas sentiu o chão desmoronar sob seus pés. A confusão dançava em sua mente, mas a sensação de traição apunhalou seu coração. O que você está dizendo? Minha mãe sempre esteve ao lado do meu pai. Essa não pode ser a verdade. Uma explosão de vozes elevou-se no corredor. Os homens encapuzados estavam mais próximos. Rafael segurou Lucas, tentando arrastá-lo. Essa é a sua chance! Não podemos ficar aqui. Mas Lucas estava paralisado. A verdade que Clara acabara de revelar abalou suas fundações. Ele não sabia mais em quem confiar. E enquanto tudo girava ao seu redor, Lucas teve um rápido vislumbre de um dos encapuzados. Ele parou, o rosto entre as sombras, revelando uma familiaridade arrepiante. Seu coração disparou. Não pode ser, sussurrou Lucas, reconhecendo o olhar. Era um amigo de infância, alguém que havia desaparecido misteriosamente anos atrás. Naquela fração de segundo, uma nova onda de tensão se instalou. Não apenas sua vida, mas a história que ele pensava conhecer estava prestes a desmoronar. O que mais ele não sabia? Com cada batida de seu coração, as perguntas se multiplicavam. Clara, a mulher que ele talvez amasse, poderia ser a chave para descobrir quem eram realmente seus pais. Mas também era a porta para um abismo de traições. E o que isso significava para o que sentia por ela? Enquanto Rafael o puxava, o corredor se tornava o cenário de uma perseguição. Lucas sabia que precisava descobrir a verdade antes que a escuridão o engolisse por completo. O quão longe ele estaria disposto a ir para desvendar tudo? Lucas estava paralisado. As palavras de Clara reverberavam em sua mente, um eco ensurdecedor. Irmã? A confusão tomou conta de seu corpo, como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. O olhar de Rafael era urgente. Sua tensão crescia. Eles precisavam sair. Mas como poderiam deixar tudo para trás agora? A adrenalina pulsava nas veias de Lucas. Vamos! Agora! Rafael puxou Lucas, mas ele ainda estava preso à revelação de Clara. Tantas perguntas borbulhavam em sua mente, mas a ameaça dos encapuzados se aproximava. Um grito ecoou pelo corredor, seguido de passos pesados. O desespero velava o ar denso. Clara, você precisa me falar mais. Lucas implorou, sentindo a pressão aumentar. Como você pode ser minha irmã? O que isso significa? As palavras escapavam como se tentassem romper uma barreira invisível. Clara hesitou. Sua expressão uma mistura de medo e determinação. Eu não tenho tempo agora. Apenas confie em mim. Eles estão atrás de mim porque eu sou a única que sabe a verdade. Clara estava prestes a revelar mais, mas os sons no corredor se intensificaram. Os encapuzados estavam tão próximos, quase ao alcance da mão. Clara! Lucas gritou. Mas foi abruptamente interrompido quando um dos homens se lançou dentro do quarto,
como uma sombra predadora. Rafael se segurou entre Lucas e o intruso. O homem tinha um olhar familiar, quase curioso em vez de hostil. Um choque atravessou o corpo de Lucas. Tiago? Lucas murmurou, reconhecendo o amigo de infância. O que você está fazendo aqui? A fúria de Tiago era palpável, mas havia algo mais, um conflito de emoções. Lucas, você precisa entender! Não é o que parece. Tiago olhou para Clara, sua expressão de alarme misturada com compaixão. Ela não pode continuar aqui. Você não sabe quem realmente ela é. A revelação pegou Lucas de surpresa. O que mais ele não sabia? Como assim, Tiago? Que verdade você está escondendo? O desespero tomou conta. Clara avançou, mas Tiago a deteve com um gesto. Ela não sabe o que está fazendo, Lucas. É por sua segurança. A urgência na voz dele estava carregada de angústia. Pelo amor de Deus, Tiago, explique-se. Lucas gritou, mas o tumulto de sentimentos era palpável. Antes que pudesse processar mais, o corredor agora parecia uma cena de filme de terror. As luzes piscando intermitentemente. O alarme ainda unia e as sombras pareciam dançar à sua volta. É tudo uma armadilha! Lucas, seu pai e o magnata, eles estão atrás da herança de verdade, a que não conhecemos. Tiago disparou as palavras como balas. Clara, ela não é apenas a filha do magnata. Ela é filha do homem que você pensava ser seu pai. E é por isso que eles estão atrás dela. As palavras de Tiago tornaram-se um muro de concreto que desmoronava na mente de Lucas. O que ele sabia sobre sua família? Sobre a origem de Clara? Era uma teia de mentiras tão intrincada que mal conseguia respirar. O conceito de família havia se transformado em uma selva de segredos traiçoeiros. Você está mentindo, não pode ser verdade. Clara se agachou, furiosa, como se estivesse ajudando Lucas a entender. Eu também não sabia, Lucas. Eu sou parte da mesma confusão. No calor do momento, Clara começou a chorar, suas lágrimas deixando rastros na sujeira de seu rosto. A imagem dela fragilizada tocou algo profundo dentro de Lucas. Não há mais tempo! Eles estão chegando! Tiago gritou, puxando ambos para trás. Uma porta se abriu com força e eles foram despejados na luz estonteante do corredor. Lucas sentiu que o mundo, a familiaridade, tudo o que ele conhecia, estava desmoronando. Enquanto eles corriam, as palavras de Tiago ecoavam na mente de Lucas. A vida que ele pensou que levava, quem ele acreditava ser, tudo parecia uma ficção. E agora, sem aviso, ele estava diante de uma nova realidade. Um panorama sombrio de traição. Um labirinto de relacionamentos complicados que ele nunca ousou imaginar. Eu não sei se posso confiar em você, Lucas disse para Clara, olhando em seus olhos. Ele queria acreditar que ela não era uma boneca frágil em um jogo de poder. Mas a confusão o envolvia como uma neblina pesada. Ao mesmo tempo, uma parte dele ansiava por ajudá-la, por desbravar aquele território desconhecido. Rafael espiou o final do corredor, onde uma luz fraca brilhava. Por ali, rápido! Mas antes que pudessem alcançar uma saída, um estrondo ecoou. As luzes piscaram e em uma fração de segundo, um estrondo aconteceu. A parede desabou perto deles, espumas de cimento estouraram pelo ar e a fumaça começou a obscurecer a visão. E em meio ao caos, o que surgiu entre eles foi uma nova realidade. Com o tumulto se instalando, Lucas percebeu que não estava apenas lutando pela sobrevivência, mas um novo jogo estava começando. Um
cercado por revelações que poderiam não apenas mudar quem ele era, mas também o destino de todos os envolvidos. Enquanto a fumaça engolia o espaço, ele teve certeza de uma coisa: nada seria como antes. E essa mudança poderia eventualmente custar tudo, incluindo o amor que ele começava a sentir por Clara. As consequências ainda estavam por vir. E a única certeza que Lucas tinha era que o jogo estava apenas começando. Lucas estava paralisado. As palavras de Clara reverberavam em sua mente. Um eco ensurdecedor. Irmã! A confusão tomou conta de seu corpo, como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. O olhar de Rafael era urgente. Sua tensão crescia. Eles precisavam sair. Mas como poderiam deixar tudo para trás agora? A adrenalina pulsava nas veias de Lucas. Vamos, agora! Rafael puxou Lucas. Mas ele ainda estava preso à revelação de Clara. Tantas perguntas borbulhavam em sua mente, mas a ameaça dos encapuzados se aproximava. Um grito ecoou pelo corredor, seguido de passos pesados. O desespero velava o ar denso. Clara, você precisa me falar mais, Lucas implorou, sentindo a pressão aumentar. Como você pode ser minha irmã? O que isso significa? As palavras escapavam como se tentassem romper uma barreira invisível. Clara hesitou. Sua expressão uma mistura de medo e determinação. Eu não tenho tempo agora. Apenas confie em mim. Eles estão atrás de mim porque eu sou a única que sabe a verdade. Clara estava prestes a revelar mais, mas os sons do corredor se intensificaram. Os encapuzados estavam tão próximos, quase ao alcance da mão. Clara! Lucas gritou, mas foi abruptamente interrompido quando um dos homens se lançou dentro do quarto, como uma sombra predadora. Rafael se segurou entre Lucas e o intruso. O homem tinha um olhar familiar, quase curioso, em vez de hostil. Um choque atravessou o corpo de Lucas. Tiago, Lucas murmurou, reconhecendo o amigo de infância. O que você está fazendo aqui? A fúria de Tiago era palpável, mas havia algo mais. Um conflito de emoções. Lucas, você precisa entender. Não é o que parece. Tiago olhou para Clara. Sua expressão de alarme misturada com compaixão. Ela não pode continuar aqui. Você não sabe quem realmente ela é. A revelação pegou Lucas de surpresa. O que mais ele não sabia? Como assim, Tiago? Que verdade você está escondendo? O desespero tomou conta. Clara avançou, mas Tiago a deteve com um gesto. Ela não sabe. O que está fazendo, Lucas? É por sua segurança. A urgência na voz dele estava carregada de angústia. Pelo amor de Deus, Tiago, explique-se! Lucas gritou, mas o tumulto de sentimentos era palpável. Antes que pudesse processar mais, o corredor agora parecia uma cena de filme de terror. As luzes piscando intermitentemente. É tudo uma armadilha, Lucas. Seu pai e o magnata, eles estão atrás da herança de verdade, a que não conhecemos. Tiago disparou as palavras como balas. Clara, ela não é apenas a filha do magnata. Ela é filha do homem que você pensava ser seu pai. E é por isso que eles estão atrás dela. As palavras de Tiago tornaram-se um muro de concreto que desmoronava na mente de Lucas. O que ele sabia sobre sua família? Sobre a origem? De Clara? Era uma teia de mentiras tão intrincada que mal conseguia respirar. O conceito de família havia se transformado em uma selva de segredos traiçoeiros. Você está mentindo! Não pode ser verdade! Clara se agachou, furiosa, como se estivesse ajudando Lucas a entender. Eu também não sabia, Lucas! Eu sou parte da mesma confusão. No calor do momento, Clara começou a chorar, suas lágrimas deixando rastros na sujeira de seu rosto.
A imagem dela fragilizada tocou algo profundo dentro de Lucas. Não há mais tempo! Eles estão chegando! Tiago gritou, puxando ambos para trás. Uma porta se abriu com força e eles foram despejados na luz estonteante do corredor. Lucas sentiu que o mundo, a familiaridade, tudo o que ele conhecia estava desmoronando. Enquanto eles corriam, as palavras de Tiago ecoavam na mente. De Lucas, a vida que ele pensou que levava, quem ele acreditava ser, tudo parecia uma ficção. E agora, sem aviso, ele estava diante de uma nova realidade. Um panorama sombrio de traição. Um labirinto de relacionamentos complicados que ele nunca ousou imaginar. Eu não sei se posso confiar em você, Lucas disse para Clara, olhando em seus olhos. Ele queria acreditar que ela não era uma boneca frágil em um jogo de poder. Mas a confusão o envolvia como uma neblina pesada. Ao mesmo tempo, uma parte dele ansiava por ajudá-la, por desbravar aquele território desconhecido. Rafael espiou o final do corredor, onde uma luz fraca brilhava. Por ali! Rápido! Mas antes que pudessem alcançar uma saída, o estrondo ecoou. As luzes piscavam e, em uma fração de segundo, um fogo irrompeu na parede ao lado, a fumaça começando a obscurecer a visão. E no meio do caos, algo chocante aconteceu. Tiago se virou abruptamente e Lucas viu seu amigo colocar uma mão no bolso e sacar uma arma. O mundo congelou. Não, não faz isso! Lucas gritou. Mas Tiago não hesitou. Desculpem, mas não posso deixar que ela saia. É pela segurança de todos. As palavras de Tiago ressoaram como um trovão. Você não pode me fazer isso, Tiago. Clara protestou. Seu olhar era de desespero, mas ele estava determinado, os olhos arregalados em um mix de pânico e decisão. E antes que Lucas pudesse intervir, um tiro ecoou. O disparo cortou a fumaça e um corpo caiu. Não foi Clara, foi Rafael. Lucas sentiu seu mundo desabar. Rafael, não! A dor era insuportável. O irmão, que sempre esteve ao seu lado, agora caía, como se sua vida fosse um jogo ao qual Lucas não tinha mais controle. O espaço em volta girou e, na confusão, algo brilhou. O papel que Clara segurava deslizou para fora de sua mão, revelando um segredo devastador. Uma carta antiga, datada de anos atrás. O nome de Lucas escrito em letras grandes, seguido de um codinome que mudava tudo. E com isso, o que Lucas pensava saber sobre si mesmo, sobre a família, desmoronou como um castelo de cartas. Uma nova realidade se formava e o caos estava apenas começando. Lucas estava paralisado. As palavras de Clara reverberavam em sua mente, um eco ensurdecedor. Irmã? A confusão tomou conta de seu corpo, como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. O olhar de Rafael era urgente. Sua atenção crescia. Eles precisavam sair, mas como poderiam deixar tudo para trás agora? A adrenalina pulsava nas veias de Lucas. Vamos! Agora! Rafael puxou Lucas, mas ele ainda estava preso à revelação de Clara. Tantas perguntas borbulhavam em sua mente, mas a ameaça dos encapuzados se aproximava. Um grito ecoou pelo corredor, seguido de passos pesados. O desespero velava o ar denso. Clara, você precisa me falar mais! Lucas implorou, sentindo a pressão aumentar.
Como você pode ser minha irmã? O que isso significa? As palavras escapavam como se tentassem romper uma barreira invisível. Clara hesitou. Sua expressão uma mistura de medo e determinação. Eu não tenho tempo agora. Apenas confie em mim. Eles estão atrás de mim porque eu sou a única que sabe a verdade. Clara estava prestes a revelar mais, mas os sons do corredor se intensificaram. Os encapuzados estavam tão próximos, quase ao alcance da mão. Clara! Lucas gritou, mas foi abruptamente interrompido quando um dos homens se lançou dentro do quarto, como uma sombra predadora. Se segurou entre Lucas e o intruso. O homem tinha um olhar familiar, quase curioso, em vez de hostil. Um choque atravessou o corpo de Lucas. Tiago! Lucas murmurou, reconhecendo o amigo de infância. O que você está fazendo aqui? A fúria de Tiago era palpável, mas havia algo mais. Um conflito de emoções. Lucas, você precisa entender, não é o que parece. Tiago olhou para Clara, sua expressão de alarme misturada com compaixão. Ela não pode continuar aqui. Você não sabe quem realmente ela é. A revelação pegou Lucas de surpresa! O que mais ele não sabia? Como assim, Tiago? Que verdade você está escondendo? O desespero tomou conta. Clara avançou, mas Tiago a deteve com um gesto. Ela não sabe o que está fazendo, Lucas. É por sua segurança. A urgência na voz dele estava carregada de angústia. Pelo amor de Deus, Tiago, explique-se! Lucas gritou, mas o tumulto de sentimentos era palpável. Antes que pudesse processar mais, o corredor agora parecia uma cena de filme de terror. As luzes piscando intermitentemente. É tudo uma armadilha, Lucas! Seu pai e o magnata, eles estão atrás da herança de verdade, a que não conhecemos. Tiago disparou as palavras como balas. Clara, ela não é apenas a filha do magnata. Ela é filha do homem que você pensava ser seu pai. E é por isso que eles estão atrás dela. As palavras de Tiago tornaram-se um muro de concreto que desmoronava na mente de Lucas. O que ele sabia sobre sua família? Sobre a origem de Clara? Era uma teia de mentiras tão intrincada que mal conseguia respirar. O conceito de família havia se transformado em uma selva de segredos traiçoeiros. Você está mentindo! Não pode ser verdade! Clara se agachou furiosa, como se estivesse ajudando Lucas a entender. Eu também não sabia, Lucas! Eu sou parte da mesma confusão. No calor do momento, Clara começou a chorar, suas lágrimas deixando rastros na sujeira de seu rosto. A imagem dela, fragilizada, tocou algo profundo dentro de Lucas. Não há mais tempo. Eles estão chegando! Tiago gritou, puxando ambos para trás. Uma porta se abriu com força, e eles foram despejados na luz estonteante do corredor. Lucas sentiu que o mundo, a familiaridade, tudo o que ele conhecia, estava desmoronando. Enquanto eles corriam, as palavras de Tiago ecoavam na mente de Lucas. A vida que ele pensou que levava, quem ele acreditava ser, tudo parecia uma ficção. E agora, sem aviso, ele estava diante de uma nova realidade. Um panorama sombrio de traição, um labirinto de relacionamentos complicados que ele nunca ousou imaginar. Eu não sei se posso confiar em você, Lucas disse para Clara, olhando em seus olhos. Ele queria acreditar que ela não era uma boneca frágil em um jogo de poder. Mas a confusão o envolvia como uma neblina pesada.
Ao mesmo tempo, uma parte dele ansiava por ajudá-la, por desbravar aquele território desconhecido. Rafael espiou o final do corredor, onde uma luz fraca brilhava. Por ali! Rápido! Mas antes que pudessem alcançar uma saída, um estrondo ecoou. As luzes piscavam e, em uma fração de segundo, um fogo irrompeu na parede ao lado. A fumaça começando a obscurecer a visão. E no meio do caos, algo chocante aconteceu. Tiago se virou abruptamente. E Lucas viu seu amigo colocar uma mão no bolso e sacar uma arma. O mundo congelou. Não, não faz isso, Lucas gritou. Mas Tiago não hesitou. Desculpem, mas não posso deixar que ela saia. É pela segurança de todos. As palavras de Tiago ressoaram como um trovão. Você não pode me fazer isso, Tiago. Clara protestou. Seu olhar era de desespero. Mas ele estava determinado. Os olhos arregalados em um mix de pânico e decisão. E antes que Lucas pudesse intervir, um tiro ecoou. O disparo cortou a fumaça e um corpo caiu. Não foi Clara, foi Rafael. Lucas sentiu seu mundo desabar. Rafael, não! A dor era insuportável. O irmão que sempre esteve ao seu lado agora caía, como se sua vida fosse um jogo ao qual Lucas não tinha mais controle. O espaço em volta girou e, na confusão, algo brilhou. O papel que Clara segurava deslizou para fora de sua mão, revelando um segredo devastador. Uma carta antiga, datada de anos atrás. O nome de Lucas escrito em letras grandes, seguido de um codinome que mudava tudo. Uma reviravolta impressionante poderia ter mudado o destino deles para sempre. Mas não era apenas isso. Uma explosão repentina fez o chão tremer. Parte da parede cedeu e uma sombra gigantesca se ergueu entre. Os destroços eram um grupo de homens armados, obscuros, que haviam estado à espreita. Eles haviam se infiltrado na segurança do hospital e entre eles Lucas reconheceu uma figura familiar, seu próprio pai. Com expressão decidida e olhos frios. Pai? As palavras saíram como um sussurro incrédulo. Ele nunca imaginou que seu pai estaria envolvido na noite do incêndio, nas mentiras, em tudo. A revelação caiu como uma bomba. Lucas sentiu o chão se abrir sobre os pés de novo. E a única coisa que conseguiu pensar era em quem ele poderia confiar realmente. A verdade sobre sua família estava se desenrolando e Lucas estava à beira de um abismo de segredos e traições que poderia custar tudo o que ele tinha. Agora, não apenas a vida de Clara estava em jogo, mas a dele também. As trevas do passado estavam se aproximando e a única luz que eles tinham era a da verdade, que agora parecia mais distante. O que mais estava escondido nas sombras que o cercavam? E como Lucas poderia enfrentar essa nova realidade? A luta estava apenas começando. A atmosfera estava tensa e o choque pairava no ar. Lucas viu seu pai, a figura que sempre havia admirado, com uma expressão de frieza que ele nunca havia imaginado. As palavras de Clara ainda ecoavam em seu cérebro, misturando-se à revelação explosiva que havia arrasado seu mundo. Filha do magnata rival? Ele mal podia respirar. Lucas, você não entende. Eu estou aqui para te proteger. Seu pai gritou, mas as palavras soaram vazias. Como ele poderia proteger alguém se isso significava jogar os próprios filhos uns contra os outros? Protegê-lo? De quem? De nós mesmos? Lucas disparou, a raiva brotando como um fogo crescente.
Os homens encapuzados se aproximavam e a confusão se tornava uma prisão crescente em volta deles. Mas então, algo inesperado aconteceu. Um barulho ensurdecedor quebrou a tensão. As portas do corredor explodiram e outros encapuzados com armas em punho surgiram do nada. A situação havia se transformado em um campo de batalha. As vozes eram gritos de guerra, disparos ecoavam. O pânico tomou conta. Lucas puxou Clara para mais perto, enquanto Rafael, ferido no chão, tentava se levantar. Rafael! Não! Fique lá! Lucas gritou, mas Rafael não escutou. Ele se levantou, debilitado, como se a determinação superasse a dor. Vou te ajudar, irmão! Mas enquanto ele avançava, um dos encapuzados se virou e, com um tiro preciso, atingiu Rafael no peito. O tempo pareceu congelar. O grito de Clara cortou o ar como um grito de um lobo. Não! Ela se lançou em direção ao corpo de Rafael. E Lucas, em uma correria alucinatória, avançou atrás dela. O calor do amor e da liberdade que havia sentido por Clara agora se misturava com a sensação de perda que o consumia. O pai de Lucas tentou gritar atrás deles, mas o caos era a única realidade naquele momento. E enquanto Lucas se movia, seu olhar se fixou na carta que Clara havia deixado escapar. O papel parecia dançar entre os escombros. Ele se atirou, pegando a carta antes que a fumaça a engolisse. As letras eram uma revelação, um codinome, um nome familiar. E mais uma confissão de Clara. Dizia, sou mais que um nome, sou a redenção. Mas antes que pudesse decifrar mais, a explosão de um granada estourou perto deles. Uma onda de calor e dor o empurrou para a frente e ele sentiu o chão tremer sob seus pés. A fumaça tomava conta e Lucas perdeu Clara de vista. Ele não podia deixá-la para trás. Clara! Ele gritou. O eco da sua própria voz soava distante, quase como se ele estivesse preso em um pesadelo. Quando a fumaça começou a dissipar, a visão de seu pai, o encarando, uma expressão de horror, pegou Lucas de surpresa. Ele não pode saber a verdade, Lucas. Você não sabe em quem você está lidando. O pai estava quase implorando enquanto a situação se desenrolava como um filme louco. Mas o mais chocante, no meio daquela confusão, foi quando um dos encapuzados removeu a máscara. Lucas ficou sem palavras. Era a última pessoa que ele esperava ver. Era sua mãe. Uma mulher que ele acreditava ter morrido anos atrás. Os laços do passado estavam se desdobrando diante dele. Uma tapeçaria de traições e segredos. Você está viva! A incredulidade era a única reação que Lucas conseguiu manifestar. Como isso era possível? A confusão torturava sua mente. Ele mal teve tempo para digerir essa sensação. Há muita coisa em jogo, Lucas. Você precisa entender. Sua mãe gritou e seus olhos refletiam a mesma urgência que ele sentia. Mas antes que mais segredos fossem revelados, um revólver disparou e uma sombra rápida atingiu a luz da sala. Era Tiago, mas agora determinado e focado. Ele girou para Lucas e exclamou: Vamos, é hora de escolher um lado. E com isso Lucas ficou paralisado, o coração martelando no peito. Ele se viu no meio de uma tempestade onde a verdade e a mentira dançavam juntas, gerando um conflito interno que mudaria tudo. Ele havia se perdido em um jogo maior que ele mesmo e precisava decidir em quem confiar. A linha entre amor e traição estava prestes a se desfazer em uma nova e sombria realidade.
O que mais ele não sabia? Lucas sentiu que a resposta estava próxima, mas havia um preço a pagar. Lucas sentia seu coração disparar enquanto a confusão tomava conta da cena. Tiago, a figura dos seus anos de infância, estava ali, mas era como se algo tivesse mudado nele. O olhar intenso de Tiago não era mais o de um amigo, mas sim de alguém que viu muito mais do que deveria. Vamos, Lucas! A escolha é entre nós e eles. Era tudo o que ele conseguiu dizer, seu tom urgente reverberando nas paredes agora cobertas de fumaça. Enquanto isso, a presença de sua mãe preenchia o espaço com uma eletricidade densa. Você precisa se afastar, Lucas. É a sua vida que está em jogo. Ela tentou puxá-lo para um lado, mas antes que qualquer um pudesse respondê-los, os encapuzados estavam mais próximos e a confusão se transformou em pânico. Um novo som chegou. O barulho de sirenes cortava o ar. As luzes vermelhas iluminavam o corredor, refletindo a cena caótica diante deles. Lucas só conseguiu pensar em uma coisa: escapar. Mas um movimento repentino tornou isso impossível. De repente, um dos encapuzados se virou e gritou: "É agora! O plano mudou!" A voz era familiar de alguma forma, causando um nó na barriga de Lucas. Antes que pudesse processar, os homens começaram a se dispersar e uma janela se estilhaçou perto dele. Na confusão, Clara estava se afastando, apanhando a carta que havia caído, enquanto Rafael, deitado no chão, soltava um grito de dor. "Rafael!" Lucas gritou, seu corpo movendo-se em direção ao irmão. Mas Clara o segurou. "Não! Não podemos nos arriscar! Precisamos descobrir o que está acontecendo!" Foi quando uma explosão abalou o hospital. A força jogou Lucas no chão e ele viu o teto desabar em torno deles. O caos parecia infinito. Ele tentou se levantar, mas a dor de tudo o que estava acontecendo o paralisou por um instante. Ele olhou em volta, desesperado, e avistou Tiago se aproximando dele, com uma expressão de determinação. "Não há tempo, Lucas! Precisamos fugir!" "Mas e Clara?" Lucas questionou, preso entre seguir seu amigo ou ficar para ajudar a mulher que agora parecia tão distante. Então, no meio do estrondo e do clamor, a verdade mais crua surgiu. Clara olhou nos olhos de Lucas, sua voz firme e clara. "Eu sou a filha do magnata rival. Mas também sou filha da pessoa que você acreditava ser seu pai. Estou mais ligada a você do que você imagina. Você é meu irmão." As palavras dela cortaram o ar como um golpe. Lucas sentiu sua mente girar. O que ela estava dizendo era absolutamente insano. Ele queria gritar, mas tudo o que saiu foi um sussurro. "Não pode ser verdade!" Sua cabeça rodava, e Rafael, a poucas etapas de distância, lutava para se levantar. "Você não entende! Eles estão aqui para nos destruir!" Clara insistia, seus olhos brilhando com a urgência da verdade. Enquanto ela falava, Lucas percebeu que ao redor deles, as cortinas da confusão começavam a se fechar. Sirenes, gritos e fumaça passaram a criar uma sinfonia do caos. No exato momento em que a veracidade da revelação golpeou Lucas, um homem surgiu da fumaça, com um sorriso traiçoeiro. Era um dos executivos da gala, aquele que sempre esteve perto dos negócios da sua família. "Você realmente achou que poderia escapar?
Ele afirmou, e o clima tomava um rumo sombrio. Quem é você? Lucas demanded. O medo e a raiva misturados em suas palavras. Antes que o homem pudesse responder, a janela central explodiu. Um fragmento do vidro atingiu o peito de Rafael. Lucas e Clara gritaram juntos, uma mistura de horror e desespero. Rafael caía e o tempo parecia desacelerar. E foi quando tudo desmoronou. Clara, em sua busca frenética, puxou algo do bolso. Era uma chave. Lucas, isso é tudo o que precisamos. A chave para o nosso passado. A verdade. Ela gritou, mesmo com lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas a situação estava se deteriorando rápido. O homem que tinha surgido da fumaça agora estava mais perto. E a atmosfera se enchia de uma tensão palpável. Ele olhou para a chave na mão de Clara como um abutre. Ninguém sai daqui com esse segredo. A verdade não deve ser revelada. E então, o inesperado ocorreu. Tiago, que parecia ser o maior aliado, girou-se abruptamente e apunhalou o homem com uma faca. O choque tomou conta de Lucas e Clara. "O que você fez?" Lucas gritou, indignado e horrorizado. A cena que se desenrolava era de um filme de terror e eles estavam no meio dele. Tiago virou-se, seu olhar fixo e sério, misturando urgência com um pingo de alucinação. "Desculpe, mas agora não há escolha. A verdade era nossa única arma. Até que se tornasse um estorvo. Agora é uma corrida pela sobrevivência." Lucas sentiu o piso tremer sob seus pés e viu a realidade se despedaçar à sua volta. A verdade sobre sua família, sobre Clara, sobre quem ele era, nunca foi tão clara e ao mesmo tempo tão obscura. Ele estava preso em um labirinto sem saída, onde as alianças mudavam a cada instante e o azulejo da lealdade se fragmentava. O que mais ele não sabia? E qual seria o preço agora que a verdade se tornara um alvo? Os ecos da explosão ainda dançavam no ar, e Lucas percebeu que o verdadeiro jogo estava apenas começando. Lucas estava em choque. O pânico consumia-o, enquanto as palavras de Clara soavam como um eco ensurdecedor em sua mente. Ele olhou para Tiago, o amigo de infância, que agora não parecia mais amigo. O olhar dele estava carregado de uma determinação sombria. "Não podemos mais hesitar. Eles darão um jeito de acabar com nós dois e com ela." O ambiente estava cheio de fumaça, as sirenes uivando lá fora. A tensão era palpável e o cheiro de pólvora e destruição tornava a situação ainda mais caótica. Um grito estridente ecoou e Lucas virou-se. Rafael, seu irmão, estava caindo no chão, seu rosto contorcido de dor. O coração de Lucas apertou. "Rafael, você tem que ir!" Rafael gritou, suas forças falhando. "Eu estarei bem. Siga em frente." Lucas sentiu a raiva e a dor invadindo-o. Ele estava prestes a correr até o irmão quando Clara o segurou pelo braço. "Confie em mim, Lucas. Temos que sair antes que eles venham atrás de você também." As palavras dela eram cada vez mais urgentes. Lucas olhou nos olhos dela. Ele via o medo, mas também a determinação. A única coisa que ele sabia era que eles precisavam agir rápido. O pai dele, a presença monumental de seu passado, estava bem ali, provavelmente tramando algo nas sombras. "Você é mais forte do que pensa, Lucas. Não se deixe levar pelos seus medos." Clara disse, seus olhos brilhando, com uma luz que ele não tinha visto antes, uma luz que acendia um fogo dentro dele. Mas a dor pela perda do irmão o mantinha preso a um abismo de desespero. E então, inesperadamente,
Tiago tomou a frente e gritou: "Vão correr para lá! A saída fica na outra ala!" Os disparos ecoavam ao fundo e as luzes do hospital piscavam freneticamente. O caos era uma tempestade que parecia não ter fim. Lucas puxou Clara para longe, enquanto os sons da batalha se intensificavam. Um tiro disparado, outro grito, e Rafael estava caído, se contorcendo no chão. O coração de Lucas se despedaçava. Ele hesitava, lutando entre o amor fraternal e a necessidade de escapar. "Vá! Não olhe para trás!" Rafael gritou, sua voz pesada com dor. Lucas fez uma escolha. Ele agarrou a mão de Clara e saiu correndo do corredor. O caminho estava repleto de fumaça e escombros, mas eles precisavam seguir em frente. Eles passaram por portas abertas, paredes em colapso, até atingirem uma saída. Mas não antes de Lucas ouvir o grito angustiado de sua mãe. Hesitou por um segundo, mas Clara estava ali, o puxando, forçando-o a continuar. "Precisamos viver juntos agora!" Quando finalmente saíram, o ar fresco do lado de fora os atingiu como um bálsamo. A luz do sol parecia tão distante, mas ao mesmo tempo tão próxima. Lucas olhou para Clara, uma mulher que brigava há tanto tempo, e agora a sua própria irmã. "Onde? Vamos agora!" ele perguntou, sentindo a adrenalina sair lentamente de seu corpo. "Para o lugar onde tudo começou, a casa da nossa mãe. Lá talvez possamos encontrar as respostas." Clara respondeu, firme e determinada. Lucas assentiu, sabendo que independentemente do que aconteceria, eles enfrentariam juntos. Mas enquanto se afastavam do hospital em direção ao desconhecido, uma sombra os observava de longe. O pai de Lucas ainda estava na escuridão, sua presença se escondendo nas sombras, aguardando o momento certo para agir. Era apenas o início do fim, ou o fim do início. As respostas ainda estavam à espera, escondidas em meio à confusão. E no fundo de sua mente, Lucas percebeu, mesmo que os laços familiares fossem atados com mentiras e segredos, havia algo maior os unindo agora. Uma nova família. Uma nova verdade os aguardava. Mas a pergunta persistia: a que custo? Se você está aqui e aguentou até o fim e viu tudo se desdobrar de forma incrível, agora você precisa se inscrever no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão a caminho. Este é o momento para demonstrar seu apoio e esquecer de perder as próximas reviravoltas que preparamos só para você. Esmague esse botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir mais histórias como essa. Desça nos comentários e inunde a sessão com suas reações e teorias sobre esse final bombástico. E não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho incrível. Somente os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações.